Boas-vindas a mais um mergulho profundo no nosso ecossistema. Esse material é orgulhosamente trazido pela Ford College. E hoje nosso foco vai ser testes e simulações para contratos portados. Para entender de cara a importância dessa etapa, imagina a analogia do arquiteto e do inspetor de obras. A gente ergueu toda a estrutura básica da nossa nova casa lá na SVM, a máquina virtual da Solana. As paredes já estão de pé, o encanamento passou certinho, mas calma. Antes de trazer a mobília pesada e começar a morar lá, a gente precisa chamar o inspetor. E é exatamente essa inspeção super rigorosa que vai garantir que a nossa casa nova não desabe na primeira tempestade. Certo, vamos mergulhar nisso. A nossa pauta de hoje reflete o fluxo exato de trabalho de uma engenharia de software inteligente e segura. A gente vai passar por 6 etapas. Primeiro, a hora da inspeção. Depois, testes de lógica pura. 3, simulando o mundo real. 4, verificações de integração. 5, o relatório de depuração. E, por fim, a conclusão e os próximos passos. A gente sai literalmente dos microtestes unitários lá na fundação e vai subindo até chegar a uma simulação completa de integração. Começando então com a nossa parte 1, a hora da inspeção. Afinal de contas, por que a gente testa tudo de forma tão exaustiva antes de fazer o deploy? Bom, como acabamos de ver na lição anterior, enquanto implementávamos os padrões de portabilidade, agora é absolutamente crucial garantir que as funções traduzidas se comportem exatamente como o contrato original, mas sob condições reais, sem sustos e sem surpresas. E é aqui que a mágica acontece para evitar a famosa deriva semântica. Quando a gente contrasta o jeito antigo na EVM com o jeito novo na SVM, pequenas diferenças operacionais, coisas sutis como os modelos de reentrância ou a forma de lidar com números inteiros, podem causar um estrago completamente silencioso. Testar cedo é a única maneira de evitar que esses comportamentos se percam ou se corrompam na tradução. Indo agora para a segunda parte, testes de lógica pura. É aqui que a gente começa a testar cada um dos microcomponentes. Voltando àquela nossa analogia da casa. Antes de ligar toda a rede elétrica da rua de uma vez, faz muito mais sentido checar se cada interruptor funciona sozinho, concorda? O processo todo se resume a 2 passos super elegantes para isolar qualquer lógica que não precise do ambiente da blockchain para rodar. Primeiro, a gente isola a lógica em funções puras usando o Rust. Por exemplo, se tem um cálculo matemático de uma fração de pagamento, ele não precisa saber que a rede principal existe para ser validado. Depois, no passo 2, a gente roda as verificações determinísticas usando o comando cargo teste. Nada de subvalidadores pesados nessa fase inicial. O negócio aqui é ser contido, rápido e extremamente confiável. Agora, o que é realmente interessante está na nossa parte 3, simulando o mundo real. É literalmente a hora de falsificar a vizinhança. Passando para uma escala macro, o nosso objetivo agora é meio que enganar o contrato inteligente, fazendo ele pensar que já está vivendo lá fora, na rede principal. E para fazer essa mágica funcionar com perfeição, entra em cena a nossa principal ferramenta, o pacote Solana Program Test. Brincadeiras à parte, dá para chamar esse pacote de vosso grande gerador de vizinhança. Ele é um ambiente de teste local definitivo que permite criar contas simuladas e injetar estados já serializados. Ou seja, a gente simula todo o caos imprevisível do mundo externo, mas mantém tudo sob nosso total controle e segurança. E como isso se desenrola na prática? Basicamente, através de 3 passos bem claros. Primeiro, a gente cria contas de token falsas, com saldos de Lamperts inventados. Segundo, configuramos alvos falsos para as invocações entre programas, as nossas CPIs. Imagina que a gente contrata um entregador de pizza falso que sempre vai trazer exatamente a resposta controlada que a gente precisa validar. Em terceiro, a gente simula o próprio tempo. A gente manipula as variáveis de sistema, os sysvars, para adiantar relógios e testar as diferentes épocas da rede. O que nos leva diretamente à parte 4, verificações de integração. A grande hora de rodar o teste completo. Chegou o exato momento em que o nosso inspetor de obras resolve abrir todas as torneiras, acender todas as luzes e ligar os chuveiros ao mesmo tempo, só para ver se os disjuntores suportam a carga. Para garantir de verdade as mudanças de estado nessa tempestade simulada, a verificação de integração se apoia em 3 pilares básicos: a verificação rigorosa dos saldos das contas para confirmar as transferências, a validação da serialização de estado para provar que o layout de armazenamento está limpo e a checagem das respostas de CPI. E olha só, um detalhe importantíssimo, a gente tem que usar seeds, ou sementes determinísticas, para as contas derivadas de programas, PDAs. Só assim a gente garante que qualquer pessoa tentando reproduzir os testes vai ter 100% dos mesmos resultados sempre. Entramos então na parte 5, o relatório de depuração.
Porque, sejamos francos, precisamos documentar os inevitáveis bugs. As coisas vão quebrar. É um fato da engenharia. E aceitar que os erros vão acontecer é o primeiro passo da maturidade técnica. Por isso, a gente precisa ficar de olho naqueles suspeitos habituais que adoram morder os contratos desavisados. Erros como layouts de struct mal serializados, onde a ordem dos campos se perde, são incrivelmente comuns. A gente também precisa ter cuidado redobrado com pares de chaves de autoridade incorretos na hora das assinaturas, dados de conta não inicializados flutuando na memória e, claro, a famosa matemática sem checagem de limites. Aquelas pequenas diferenças na codificação entre o modelo antigo e novo dão muita dor de cabeça aqui, pode ter certeza. Isso ilustra de forma brilhante o padrão ouro da caça aos bugs. A gente exige um modelo exato de relato, documentar o comando de teste, as entradas fornecidas, como, por exemplo, anotar que o valor da quantia era exatamente 1, o que foi realmente observado durante a execução e qual é a causa suspeita. Se a causa suspeita for um clássico erro de arredondamento de inteiros, documentar esses fatos de forma precisa cria uma evidência perfeita e totalmente reproduzível. Esse é o artefato indispensável para fechar o projeto de migração com chave de ouro. E finalmente chegamos à parte 6, conclusão e próximos passos. É o momento de assinar a nossa inspeção. O grande princípio negociável que tem que guiar o nosso desenvolvimento é, primeiro, isole toda a lógica pura e apenas depois disso comece a introduzir as simulações do ambiente externo. E fica aqui uma instrução super importante para a continuidade da trilha. Salvem todos esses relatórios de depuração validados. Eles vão ser a fundação absoluta para a nossa próxima lição, que vai focar em otimizações e considerações de desempenho. Agora, diante de todo o rigor técnico que a gente explorou aqui, fica uma provocação final. O quão à prova de balas o código realmente é quando for solto no caos imprevisível da mainnet? Fica aí a reflexão para a gente amadurecer. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou mais essa análise e para descobrir materiais ainda mais incríveis sobre o Web3, não deixem de visitar o site Ford College para saber mais. Um grande abraço, bons testes e até a próxima!